Paz do Senhor, irmãos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O perigo do ensino progressista. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Introdução. Neste estudo veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã, resultando na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, veremos alguns conceitos heréticos dos ensinos progressistas e os meios espirituais que a Igreja deve usar para resistir seus efeitos maléficos. Judas capítulo 1, versículo 3. Tópico 1. A descaracterização do cristianismo. Número 1. A deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 4. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. O enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita a norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar dessas investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 23 a 25. Número 2. A corrosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada, e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço à cultura, ao entretenimento e ao resultado a qualquer custo.
Seus seguidores tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. A religiosidade da Igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5 e 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 2 e 3. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Número 3. A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a ortodoxia corroída, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta às práticas dos falsos cristãos a repulsiva conduta de luxúria e de várias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4 e 6. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas ilícitas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Tópico 2. As teorias progressistas. Número 1. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração, inerrância e infalibilidade da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer as concupiscências humanas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma forma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 10. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Número 2. O teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 19. Essa ênfase extremada nas decisões do homem
sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Número 3. A teologia da desmitologização. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de desmitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até as doutrinas da concepção e do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tópico 3. Refutando o ensino progressista. Número 1. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus e propalar que a Bíblia é a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de se distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção de ideologias humanas em acrescentar ou retirar qualquer coisa das Escrituras. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Número 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à Igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A mensagem é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da Igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Em vista disso, Paulo exorta à necessária dedicação ao ensino bíblico, Romanos, capítulo 2, versículo 7, atividade essa essencial para instruir, expor e corrigir, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa educação é primordial na transformação da velha natureza, Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, e na formação do caráter cristão, Efésios capítulo 4, versículo 13, resultando no genuíno crescimento de cristãos espiritualmente saudáveis e doutrinariamente bíblicos. Efésios capítulo 4, versículo 16. Número 3. Enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o ensino das doutrinas cristãs
precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo agios. Desse modo, a santificação é o processo de elevação espiritual operado pelo Espírito Santo na vida do crente, tendo em vista sua atitude de constante separação do pecado e de contínua consagração a Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Essa obra de regeneração, Efésios capítulo 1, versículo 13, é iniciada quando o salvo recebe novidade de vida, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e se estende até o dia de sua glorificação, Romanos capítulo 6, versículo 22. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 22, no abandono das concupiscências, 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 14, e numa vida de retidão moral em toda a sua maneira de proceder, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da Igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Portanto, neste estudo vimos que o apóstolo Paulo alerta que nos últimos dias o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 4. Que o ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica, pois suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Que a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem no centro, e que esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Vimos que, em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante Palavra de Deus e propalar que a Bíblia é a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E também vimos que o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16.